De assunto, agora a gente fala dos fatos da semana. O conjunto de penitenciárias de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, recebeu na sexta-feira passada 2 ex-governadores do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no VT? Em menos de 24 horas, a prisão de 2 ex-governadores escancarou a crise pela qual vem atravessando o estado do Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro, Antony Garotinho foi preso acusado de utilizar um programa social para a compra de votos no município de Campos do Goytacazes. Já no dia seguinte, Sérgio Cabral foi detido pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de empreiteiras que tinham contratos com o governo carioca. Apesar de motivos e investigações diferentes, Garotinho e Cabral apresentam pontos em comum. Ambos foram muito populares durante os seus mandatos, mas muitas vezes eles tiveram seus nomes envolvidos em irregularidades. Mas e agora? O que se pode esperar dessas prisões e quais as suas consequências? É o que vamos falar agora no Fatos da Semana, do Revista da Cidade. Se cobrir vira circo, se fechar vira hospício. Nossa. Bom dia, doutor. Dizem que o silêncio fala mais alto, né? Depois dessa cena, devia voltar do VT e a gente assim, olhando pro monitor. Regiane, você sabe que eu não teria nem como adjetivá-lo. Sabe por quê? Porque se eu adjetivar a situação do país, a situação do Rio de Janeiro, eu seria muito grosseiro. A gente processa, alguém processa a gente. Eu seria grosseiro, com toda certeza. Porque não é fácil. Olha, é lamentável, é repugnante. Repugnante, é vil, a palavra é essa, é repugnante. Né? Assim, é vergonhoso. Eu, às vezes, me sinto realmente envergonhado de ser brasileiro e de ter essa classe política tão mau caráter, né? De uma, assim, povo morrendo de fome, o pessoal... Estado quebrado, completamente quebrado, querendo reduzir tudo, reduzir salário, as pessoas estão morrendo nas filas. Quando, você vai se lembrar, eu sempre defendi que crimes praticados por políticos deveriam ser julgados pelo povo. Exatamente. Não tem que ser julgado por juiz, tem que São ser julgado pelo povo. Exatamente. Tem que ir para o tribunal do júri. Isso é uma coisa que eu sei. Porque aí vai ter a pena que merece. A gente já viu nas ruas, né, doutor? Quando eles foram presos, a manifestação a favor das prisões, as pessoas colocando lenço na cabeça, aplaudindo a polícia, por onde o comboio da polícia passava no momento das prisões dos 2 ex-governadores. Quer dizer, o povo está do lado da polícia, está do lado da investigação, está do lado do Ministério Público. Agora, precisa ter uma pena adequada. Isso é uma outra seara que eu quero entrar daqui a pouquinho. Antes, doutor, eu queria que você explicasse pra gente, porque são 2 processos diferentes, né? O Sérgio Cabral está sendo investigado pela Lava Jato, mas o Garotinho não, né? É a Operação Chequinho também da Polícia Federal, mas não é Lava Jato. Olha, a questão do Garotinho, ele está sendo acusado de compra de votos, ou seja, numa eleição que nós saímos à prefeitura agora, através do cheque, né? Do cheque parecido com o Bolsa Família, mas a nível municipal, cidadão, né? Que é o cheque cidadão, ou seja, saiu de 12 mil pessoas beneficiadas para 30 mil de repente. Num curto espaço de tempo. Olha, vereadores já foram presos, secretários municipais já foram presos, isso já vinha acontecendo desde setembro. Então, agora, o que me surpreende de uma forma assim bastante, e é aí que vem a minha indignação, e é por isso que eu gosto do sistema americano. Por quê? Porque na verdade não vem um desembargador e dá uma canetada e manda cumprir prisão domiciliar. Lá são assim várias pessoas do povo que vão decidir se a pessoa vai cumprir na cadeia ou vai cumprir lá no sistema prisional. Tinha que ser mesmo, porque roubou dinheiro justamente do povo, nosso dinheiro. A gente tinha que decidir. Praticamente o que eles fazem é um genocídio. É verdade. É um genocídio. Roubar dinheiro do povo é tirar dinheiro da saúde, da educação, é tirar dinheiro de quem efetivamente precisa. E não adianta, porque hoje o povo é massa de manobra. Então você pega essa Bolsa Família, que eu chamo Bolsa Miséria, né? Ou seja, você vai lá e dá R$200 para a pessoa e compra o voto. É uma ferramenta, é um instrumento político, sabe, vil. Ou seja, uma compra de voto disfarçada, né?
Completamente. Com outro nome. Então, isso é o que está acontecendo. Então, o garotinho, na verdade, ele está respondendo e assim que ele sair do hospital, ele já vai cumprir a prisão preventiva na casa dele, no conforto da residência dele, né? E que, obviamente, o povo fica indignado com também, isso. Né? O povo fica indignado. Né? E, em contrapartida, você tem o Sérgio Cabral, que já está em Bangu, está lá, né, dividindo uma cela de 16 metros com mais 5 pessoas que também foram presas na operação, mas o Sérgio Cabral tem uma peculiaridade. Ele não foi preso só com mandado de prisão com relação à questão da Lava Jato. Ele foi preso também em relação ao mandado de prisão por um juiz do Rio de Janeiro. Então, são 2 mandatos de prisões que foram decretadas simultaneamente. Tá. Uma pelo Sérgio, porque ele foi apontado como operador, ou seja, o beneficiado, né, da obra do Maracanã, que aliás nós já falamos que essas obras da época da Copa do Mundo estavam superfaturadas, o Maracanã gastou mais de R$1 bilhão e nessa história toda o Sérgio Cabral está sendo acusado de receber uma porcentagem de 5% na questão da Lava Jato das empreiteiras. E que está um pouco difícil de investigar. Eu estava assistindo até a matéria do Fantástico no domingo, estava mostrando o caminho do dinheiro, né? Que eles abriram várias empresas, mais de 20 empresas, todas elas de fachada, né? Para receber esse dinheiro, e todas elas o dinheiro era recebido por uma das empresas, depois repassava para todas as outras, né? Só que tudo isso em dinheiro vivo. Então está muito difícil de rastrear, e eram quantias gigantescas. E mais, a própria esposa do Cabral se utilizando do escritório de advocacia para poder fazer lavagem de dinheiro. Acabaram de encontrar uma conta dela com 10 milhões de reais. Advogado não pode ser bandido. Advogado tem que ser ético. Eu fico mais raiva quando fala. Tem que ser correto. Você tem toda a razão. Tem que ter os valores morais acima de qualquer coisa. Então você vê uma primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro lavando dinheiro dentro do escritório de advocacia. E a Liane até passou para mim, a produção, olha só, a Lava Jato encontrou R$454 nas contas de Sérgio Cabral. Tadinho, tô quase emprestando para ele. E 10 milhões nas contas da mulher dele. Isso uma das contas, né? Porque tem mais, inclusive. Mas esse é o problema desse país. Então, o que acontece? Tem que mandar para a cadeia mesmo. Agora, não pode desembargadora com uma relação íntima, como o caso do garotinho, vai lá e dar uma canetada e botar na rua. Entendeu? Eu sou advogado que defendo o cumprimento da lei. Eu defendo o cumprimento da lei, mas não defendo aqueles advogados que efetivamente fazem trânsito, que cometem crime em nome de uma prerrogativa. Não pode isso. Hoje mesmo foi desencadeado 32 advogados no estado de São Paulo foram presos, né, se utilizando das prerrogativas do sigilo com o cliente para poder para praticar crime junto com essas organizações criminosas. Isso não pode acontecer nesse país. Então eu acho que a gente tem que dar um basta, tem que acabar com isso, tem que mandar para a cadeia, não é só esses 2 ex-governadores, não. Tem que mandar para a cadeia todas as pessoas que efetivamente cometeram crimes nesse país. Essa que é a verdade. Né? Tem um comentário aqui da Van Passos dizendo: é duro assistir o garotinho, mesmo preso, dar um chilique e ir para uma clínica 5 estrelas. Daqui a pouco, quando eu voltar, eu quero que você comente sobre isso, porque tem muita gente questionando essa... Não, mas eu quero... Você tá na mesma vibe que eu hoje, doutor. Eu tô tão revoltada com isso, você nem imagina. Eu quero que você comente justamente isso. Claro que a gente não tem embasamento médico para poder dizer ou questionar o que foi feito, o procedimento pelo qual ele passou. Mas tem muita gente questionando. Inclusive, a assinatura do médico. Quero que você fale um pouco mais sobre isso. O médico dele... Vou ficar pensando. O que eu vou falar? Vamos voltar com o doutor Eduardo Leite. Porque eu estava comentando aqui que eu ouvi muitos jornalistas, muitos comentaristas questionando essa decisão, né, de levá-lo a um hospital, dizendo que ele estava correndo risco, né, de vida e tudo mais, e sobre a cirurgia em si, né, questionando a necessidade de colocar, porque dependendo de uma idade que a pessoa tá, se ela procurar, ela vai achar alguma coisa, né, um pré-entupimento de veia, alguma coisa assim. Aí tem esse questionamento em cima da colocação do stent, do próprio médico que assinou, que é um médico, que eles dizem médico da família, mas é um médico que já acompanha, inclusive já teve cargo público e tudo mais. Essa decisão da prisão domiciliar pode ser revogada ainda? Olha, na verdade, isso é uma liminar que foi concedida pela ministra para que ele, até o julgamento do mérito desse habeas corpus, foi uma liminar. Então, o que acontece?
É muito interessante essa abordagem. Por quê? Porque, na verdade, quando as pessoas cometem crimes, elas, na verdade, não têm absolutamente nada, a não ser a vontade de roubar, que eles ficam doentes, a vontade de, sabe, meter a mão no dinheiro do povo. Isso eles não têm problema de coronário, não tem nenhum problema. Muito menos problema moral, né? Muito menos problema moral. Não tem remédio, que eu acho que é o mais sério, porque a doença física é uma coisa, a doença moral, essa, na verdade, é a pior de todas. Para essa não tem remédio. Essa não tem remédio. Então, infelizmente, esses políticos, eles têm essa doença moral, essa falta de ética, essa palhaçada que esse garotinho fez, ou seja, aonde foi acompanhado por toda a imprensa, demonstra efetivamente que tipo de político que o Rio de Janeiro teve. Né? Não só ele, não só em relação a ele, mas em relação à própria esposa. E o que é pior, é o que eu falo, o povo é utilizado nessa história. Ele é uma massa de manobra. Então, e vou te falar uma coisa, esse tipo de atuação que o garotinho teve, dá votos, porque se bobear daqui a pouquinho ele vai se candidatar e vai ser eleito. E o povo não consegue enxergar isso. E aí as pessoas falam assim, mas você é muito cruel com o povo. Não, o povo não sabe votar, o que eu posso fazer? Ou seja, se nós temos maus políticos é porque nós não sabemos votar. O povo não sabe votar. Essa que é a grande verdade, e vão continuar. Você pensa que nós estamos aqui falando, mas tem gente roubando agora, nesse exato momento. Tem gente botando com mochila atrás, levando dinheiro de corrupção, enquanto nós estamos aqui falando. Por isso que eu estou dizendo para você, olha, eu nunca defendi nem pena de morte, nunca defendi prisão perpétua, mas crime contra a administração pública, crime contra a nação, crime contra o povo brasileiro, essa tem que pagar com penas severas. E as penas deveriam ser mais duras, porque a gente vê crime de corrupção, de 2 a 10 anos, não sei se estou falando certo, mas gira em torno disso aí. Crime contra a administração pública, também de 2 a 8 anos. É tudo muito pequeno, perto do tamanho do dano. Gente, eles conseguiram quebrar um estado. O Rio de Janeiro não tem dinheiro para absolutamente nada. Você tem ideia? Nunca ninguém fez. E aí helicóptero de PN cai, morre. Mas não se faz uma estatística com relação. Você tem ideia desse dinheiro roubado do Rio de Janeiro, a situação em que o Rio, não só o Rio, mas você pega o Rio Grande do Sul, outros estados também, o próprio Brasil inteiro que está praticamente quebrado e nós estamos falando isso. Você tem ideia, não tem nenhuma estatística, mas você tem ideia quantas pessoas morrem por falta de assistência médica? Se eles fizessem uma estatística disso, a gente ia ficar tão escandalizado. Por falta de um extenso, como o caso do garotinho, porque o preso que está lá no presídio, quando ele passa mal, ele vai para o SUS. Vai para o ambulatório. Ele vai lá. E tem um detalhe, ele fica lá na coisa, algemado na sua cama ali, se recuperando, mas fica algemado. Então esse tipo de privilégios que são concedidos a esses políticos não pode acontecer. A própria Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. E tem que ser iguais perante a lei. Tem que acabar com esse negócio de fórum privilegiado. Tem que acabar. Você vê, a semana passada mesmo saiu uma notícia que os crimes praticados por políticos e que os processos tramitam lá no STF, eles na verdade prescrevem. Ninguém isso que é muito irritante. E é esse o motivo da minha indignação maior. Tanto quanto a indignação que eu tenho de ver tudo o que está acontecendo, a gente fica pé da vida, descobre o que está acontecendo, investiga, lê, se informa. Depois não acontece nada. Esse é o motivo da indignação maior. Por isso, é como se fosse um vale corrupção. Gente, vai lá, rouba, não vai dar nada. Então, pode continuar fazendo o que vocês fazem. Cesta básica. A pessoa vai lá e comete crime, depois sai pela porta da frente, vai pagar lá um serviço comunitário, mas ao invés disso eu vou fazer o seguinte, faz lá uma cesta básica e tá acabado. Isso é o pior, porque eles riem da nossa cara, eles tiram maior onda, esse é que é o problema. Mas a culpa é do sistema. É do sistema, claro. Do sistema. Então o que acontece? Por isso que eu acho, crimes... Eu considero esses crimes praticados contra a nação brasileira, contra o povo, esses crimes deveriam ser considerados como genocídios, porque ninguém faz pesquisa para saber quantas pessoas morrem. Verdade. Por trás de tudo isso. E não tem como a gente começar uma petição, não tem como começar uma consulta pública aí, nas redes sociais, uma campanha para mudar isso. Porque são eles que votam contra eles mesmos, eles não vão votar, entendeu? Mas eu acho que essas organizações, a transparência, não adianta ficar lá, faz discurso bonito de transparência, não é transparência, tem que agir. Tem que falar o que efetivamente acontece e tem que pedir que vá para a cadeia
cadeia. Por isso que o povo tem que ir para a rua. É isso aí. O povo tem que ir para a rua mesmo, com força, com fé, e saber que efetivamente esse país tem jeito, mas vai depender do povo. Bom, eu queria continuar esse papo, óbvio, né, gente? Mas semana que vem tem mais, a gente continua, tá bom, doutor? Você viu, né, que a prisão de 2 ex-governadores me deixou irritado. A gente se empolga. Facebook.com/Eduardo César Leite, você faz contato nas redes sociais. Já vou levantar para te dar um beijo.